Dicen que todo empieza en la mente y no solo lo bueno, también empiezan ahí nuestros límites, nuestros miedos y las historias que nos contamos todos los días. Hoy en Las Mil y Una Netas vamos a hablar de mindset, del poder de la mente y una filosofía que ha impulsado empresarios, líderes y a muchas personas durante décadas, la filosofía de Napoleón Hill. Y para hablar de esto está con nosotros Michel Escal, instructor de Mastermind de la filosofía de Napoleón Hill, que tienen muchos cursos aquí en la región, en Riviera Maya y en otros lados. Y él ha dedicado años a estudiar esta filosofía y también a compartirla con otros. Porque sí, la mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Bienvenidos a Las Mil y Una Netas. Esto es La Neta del Poder de la Mente con Michel Escal. Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Hoy vivimos en un mundo donde todos hablan de abundancia, de manifestar, pero realmente pocos saben de qué se trata esto de entrenar la mente. Por eso, como ya les comenté, tenemos hoy a un experto en este tema que es Michel Escal. Bienvenido, Michel. Muchas gracias, Audrey. Es un placer estar en tu podcast Las Mil y Una Netas. Sí, Las Mil y Una Netas. Aquí hablamos de la neta y justamente eso es lo que quiero el día de hoy, que nos hables un poquito de la neta del poder de la mente. La neta. Se el ser humano for consciente que su inconsciente está gobernando su vida, no va a ser esclavo. Sí, ¿verdad? Si la gente entendiera el poder de la mente, y me incluyo, a veces los pensamientos negativos nos atrapan y bueno, lo importante es saber cómo salir de ello, ¿no? Wow. Así es, los pensamientos. Los pensamientos yo veo como si fuera un jardín que traemos en nuestra cabeza. Un pensamiento bueno sería una semilla fértil. Un pensamiento malo sería una semilla podrida. Y como pasa el tiempo, nosotros podemos cosechar un buen fruto o podemos cosechar un fruto podrido y lo comemos y no nos gusta porque lo sembramos, lo cosechamos y comemos ese pensamiento negativo. Y tal vez puede tardar muchos años o hasta mesmo una vida y la persona muere y no logra entender el juego de la vida, que estamos aquí para vivir la vida feliz, con buenos pensamientos, buenas palabras y buenas actitudes. Y suena bien fácil, pero se necesita entrenamiento, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar de lleno con el tema y que nos cuentes un poquito de tu historia, te comento que aquí en Las Mil y Una Netas siempre empezamos con mitos y netas. Es decir, yo te voy a decir unas frases y tú me vas a decir si es mito, si es neta o bueno, puede que haya un poquito de ambas, ¿va? Va. Bueno, la primera es, pensar positivo te vuelve exitoso. ¿Es verdad? Sí. ¿Sí? Tengo que decir sí o es neta. Tienes que decirme si es mito o es neta. O... Neta es sí. Neta es sí. neta, es neta. Es neta. Neta. ¿Por qué? Porque a partir del momento que el ser humano empieza a pensar positivo, ele é criador de sua própria realidade. Já dizia Napoleão Hill, o que tu mente humana pode pensar, tu pode realizar. Então é neta. Ok, entonces pensar positivo sí te vuelve exitoso. Sí. Siguiente, la mente es más fácil que te sabotee a que te ayude. Es más fácil que la mente te sabotee a que la mente te ayude. Aí está como entre neta e Entre mito. entre mito, porque a mente igual te pode ajudar ou te pode sabotear. É como 50-50. Então, vamos poner que es mito. Ok, siguiente. La mayoría de las personas vive programada por sus miedos. Es mito. ¿Es mito? Es mito. ¿Por qué? Porque além de los medos, existe crenças. Existe três tipos de crenças. La primera es la fisiológica, que la persona diz, por mi estatura, por mi peso, no logro isso. La segunda crença es la cultural, donde estoy, no me permite lograr isso. E la tercera são fatores que el ser humano no logra acessar, que es como la pandemia, es algo, un terremoto, lo que pasa que la persona no logra despegar. Então,
Por isso que eu digo que O sea, más es mito. más que vivamos programados por nuestros miedos, vivimos programados por nuestras creencias Por limitantes. nossas crenças, porque atrás del miedo está la persona que realmente es, está la mejor versión de la persona, está ahí en el miedo. Y si ele logra entender que la palabra miedo en la filosofía significa planeación, el miedo es bueno. Eu às vezes tenho medo de hacer proyectos grandiosos porque eu sei que eu tenho que planear. El ser humano tiene 4 emociones. La primera es el miedo. Ujú. En la filosofía planea. La segunda emoción del ser humano es la ira. La ira significa realizar. Entonces las personas que están iradas con la vida, si canaliza esa energía, realiza. La tercera emoción es la tristeza, Ujú. que viene de depresión. Mas para qué serve la tristeza, esa emoción? De ahí viene la creatividad. Y la cuarta emoción es la alegría, que es diferente de euforia. Euforia es tomar una botella de vino. ¿Quieres saber lo que es alegría? Ujú. Te contaré dentro del entrenamiento Mastermind. Ok, muy bien. Y la última, la disciplina mental vale más que la motivación. Sin duda, la disciplina muestra la diferencia de personas chicas para líderes grandes. La disciplina vence el juego. Porque la motivación, mi negocio, mi escuela no es para motivar a nadie. La disciplina sí, lo mostramos la disciplina. Só que antes de tener disciplina, en tener constancia, que viene relacionada a la disciplina, tenemos que ver lo que nosotros estamos dispuestos a perder para ganar, que son los hábitos. Hábitos significa habitar dentro del ser. Ujú. Então, Michele, quero ter uma disciplina desse hábito. Sim, só que antes de tu empezar, que tu está disposto a negociar. A ver, vou deixar de fumar cigarros, vou deixar de tomar alcohol e agora vou ter disciplina em fazer deporte ou estar em buenos lugares, em clubes de network. Só que para que tu puedas lograr isso, tu tens que negociar com os malos hábitos, porque se tu intentas hacer los dos, não vai lograr ter disciplina em nada em la vida. Então, o que tu está disposto a perder? Cigarros, alcohol e fiestas. Deja de hacer, el cerebro se queda a un lado vacío y ahí tú agrega el nuevo hábito. Y ahí viene la disciplina, la constancia y la repetición. Ok. Y el pilón. ¿Sabes qué es pilón? No. Pilón es cuando ya terminaste algo, pero viene otra cosita chiquita. Así le llamamos los mexicanos, el pilón. El pilón es, el entorno influye muchísimo en lo que creemos posible. Es la neta. Es la Sí, neta. somos la base de las 12 personas, no las 5 que nos rodean, son las 12. Ya está en la Biblia que Jesús tenía 12 discípulos. Ok, bueno, pues esos fueron las netas y los mitos. Vamos ahorita un poco ya a conocerte un poquito, Michelle. Me gustaría saber, pues primero que nada, quién eras antes de descubrir este mundo de Napoleón Hill. Uau! Eu era um jovem em Brasil, alcoólatra, drogadicta, vivi na calle, numa família muito pobre, bem pobre, só que meus papás se basam em esforço e trabalho duro. Ujú. Hasta que quando tinha 27 anos, tive a oportunidade de conhecer a filosofia. Então, antes de conhecer a filosofia, eu vivi uma vida como muitos, aí estava em uma burbuja, vivendo a vida sem direção. Vivendo aí o momento, era jovem, álcool, fiesta, drogas e todo o que o mundo poderia proporcionar de negativo. Assim era eu. Em Ok. espanhol, um pendejo. Oye, y entonces ¿cómo fue que diste con esta filosofía? ¿Leíste un libro o algo así? Um amigo em Brasília me recomendou um livro e quando eu comecei a ler esse livro me dei conta que era a Bíblia traduzida para o século XXI. Esse livro se chamava Las Leyes del Esto. Autor Napoleon Hill. Automaticamente passou 2, 3 semanas, 30 dias. Eu tive uma junta dentro do ayuntamento em Brasília, em São Paulo, e aí estavam 2 maestros da muito respeitável Fundação Napoleon Hill. Ujú. Aí foi um divisor de águas, porque nos conhecemos, comprei o treinamento e de aí cambiei meu mindset. Tinha 28 anos. Ok. Quando O sea, realmente conosco o Michel empresário, o Michel maestro, o Michel com o potencial 100%. o sea, hiciste un curso similar a los que tú impartes, o igual. Hasta esse momento já tinha hecho alguns cursitos e quando conosco o Mastermind me dou conta que não é um curso.
Foi o primeiro treinamento da história hecho há mais de 100 anos atrás para o presidente dos Estados Unidos. Então, quando tomo esse treinamento, me dou conta que todos os cursos que ha tomado tinha sido copiado desse treinamento. Então, quando eu participo como participante dentro desse treinamento, me visualizo como maestro desse treinamento. E aí, quando venho a México, usando essas ferramentas desse treinamento, esses princípios que têm os líderes mais grandes do mundo aplicando em minha vida, que são 17 leis, e são os 4 comportamentos que te compartilhei, aplicando em minha vida, logrei ser um realizador. Montei 5 negócios, comecei a generar dinheiro, de empleado me comecei a ser um empresário, hasta que comprei a franquia de la escuela que passa esses treinamentos que tomei em Brasil. Ok. Oye, y entonces todo eso fue en Brasil y luego te viniste a México y aquí hiciste todo lo de la escuela y así. Así es. El primer entrenamiento que tomei foi em São Paulo. Me volou tanto a cabeça e era tanto conhecimento e sabedoria que eles entregam em um lapso de 48 horas, que uma semana depois me fui a Rio de Janeiro, uma outra cidade de Brasília, onde tem o Cristo Redentor, e volvi a tomar o mesmo treinamento como participante, porque já me visualizava como maestro. Então eu necessitava entender a estrutura. Quando chego a México, chego com uma mentalidade muito forte e meu primeiro trabalho foi como mesero. Ujú. Trabalhei 5 meses como mesero, tendo uma mentalidade mastermind. Aí o que queria não era ser mesero, o que queria era relações, porque existem 2 formas de se relacionar com as pessoas mais poderosas do mundo. A primeira é, ou tu ter um coche deportivo, muito dinheiro, e estar em los melhores restaurantes, porque aí está a sociedade, ou trabalhar nos melhores restaurantes servindo a sociedade. Então, assim foi minha primeira chamba em Cancún, com uma mentalidade maestra. As famílias mais poderosas de Cancún, que eu servi suas mesas, se tornaram meus sócios. 5 meses depois, renunciei no restaurante e aberturei meu primeiro negócio, que era de aviões privados. Sigue sendo, aberturei uma companhia de compra-venda de aviões e renta de vuelos. Aplicando as ferramentas do Mastermind, passou 2 anos que atingi minha liberdade financeira e empecé a negociar a franquia da muito respeitável Fundação Napoleão com sede nos Estados Unidos, que já está em todo o planeta, que lo conheci em Brasil. Negociei e eles me disseram, só te vendemos a franquia se tu se torna maestro Mastermind. O que eu tenho que fazer? Me disseram, tu tens que tomar 5 níveis mais como participante, e se tu passa em el último, tu eres maestro e tu pode comprar. E aí inverti dinheiro, tempo, emoções, e meses depois, e anos depois, me tornei instrutor maestro e já logrei negociar e comprei a franquia para o estado. Então somos um bebecito, acaba de nascer, temos a franquia há 2 anos, já são 12 grupos graduados em Cancún, e esse mês que passou, de abril, tuvimos o primeiro grupo aqui, na segunda cidade mais importante do estado, Playa del Carmen. Wow, qué padre. Oye, y para quien no sabe, pues que nunca ha hablado o nunca ha escuchado hablar de Napoleón Hill, ¿qué nos podrías decir de, pues, de esta filosofía? ¿Por qué sigue siendo tan relevante si, pues, creo que es de 1920 y tantos o algo así, ¿no? Así es. Hay muchas personas que no conocen el doctor Napoleón Hill. Está muy simple la analogía. Los padres de la filosofía es Sócrates, Platón y Aristóteles. El padre del liderazgo, ou como muitos hablam, motivação, ou el coacheo, é o Dr. Napoleón Hill. Napoleón Hill é o papá de los pollitos. Foi o primeiro em criar a primeira escola do mundo, e esse treinamento foi para Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. De aí saiu todos os coaches e autores de livros motivacionais, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, ou coaches hoje del 2026, que motiva a gente e lo ensina. Eles foram copiando de alunos que passaram por el maestro Dr. Napoleón Hill. De quem Napoleón Hill copiou esse método? Copiou de las 500 fortunas mais poderosas do mundo, porque ele foi amigo cercano de Henry Ford, ele que inventou o auto, de Thomas Edison, que inventou a luz, de Vanderbilt, Rockefeller, e todos eles copiaram dele primeiro coach que caminhou aqui na Terra, que logrou aplicar os 10 mandamentos e aplicou as 17 leis del Éxito, que foi Jesus Cristo. Então, todo o que compartimos aí dentro é bíblico. É um treinamento que trabalhamos liderazgo, inteligência interpersonal e comunicação efetiva. Depois de 48 horas, te entregamos um certificado de grau acadêmico internacional reconhecido nos Estados Unidos.
Ok. Então, Napoleão Hill foi o criador do liderazgo. Para ter empresários socialmente responsáveis em el mercado de trabalho, impactando no consciente coletivo para ser responsável por suas ações, respeitando a los demás, respeitando a si mesmo. ¿Cuál dirías que es uno de los principios más poderosos de la filosofía del doctor Napoleón Hill? O princípio mais poderoso para mim é a frase que te mencionei no começo da entrevista. Todo lo que passa em tu mente, tarde ou temprano, tu pode conceber e agarrar em sua mão. Ya sea bueno o malo. Lo bueno, lo malo. Entonces, nosotros somos capitán de nuestra alma y doctor de nuestro destino. Napoleón Hill dejó 17 pasos para seguir y trabajamos esas características dentro del Mastermind. El primer paso se llama tener un objetivo principal bien definido. Saber dónde va a estar en 5 años, la casa, el color del coche, saber cuánto va a tener la cuenta bancaria. Ese es el primer paso, porque si tú no sabes dónde va a estar, cualquier lugar sirve. Então, Napoleão Hill deixou claro, se o empresário tem um objetivo principal bem definido, ele agarra o futuro e vive o presente, tal qual. Ele começa a viver a vida que ele quer ter em um futuro. A segunda lei se chama aliança de mentes, é o que estamos fazendo aqui contigo. Se unir acerca de pessoas que têm a mesma visão, princípio e propósito para crescimento. Terceira lei, confiança em si mesmo. Um mastermind confiou tanto em si mesmo que ele caminhou na luna. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Podemos criar e fazer o que nos dá a gana. Quarta lei, saber lidar com o dinheiro. Um mastermind sabe que o que gana hay que seguir invertindo. Quinta lei, iniciativa e sustentação. O que empezamos, mantenemos em el teste del tempo. Sexta lei, uso adequado da mente. Sétima, entusiasmo. 8, autocontrole. 9, hacer mais que ele acordado. 10, personalidade agradável. 11, pensamento preciso. 12, concentração e foco. 13, conseguir cooperação. Essa 13 define quem é jefe e quem é líder. Qual é a diferença? Um jefe necessita sua equipe. Um líder, sua equipe o necessita. E o verdadeiro liderazgo empieza primeiro dentro de sua casa. Se tu esposa te vê como um líder, tu eres congruente em quitar a máscara e ser um líder na sociedade. Agora, se tu esposa não te vê como líder, como tu vai liderar aí fora? E assim é o homem com a mulher. Se o esposo vê a mulher como uma líder dentro da casa, ela pode ser líder de mulheres. Lei número 14, sacar proveito do fracasso. Solamente os líderes logram sacar proveito do fracasso e ver o vaso meio lleno. Eles sempre vê o lado positivo da vida e sempre fazem elogios, sempre vê uma qualidade nos demais. Lei número 15, tolerância. São especialistas em aplicar a tolerância dentro de sua casa. 16, a regra de ouro. Hacer para o próximo o que queres que o próximo haga contigo. Vou prender tu luz, te vou invitar a um podcast, te vou invitar a business, te vou invitar a ganhar dinheiro. E a última lei que Napoleão descobriu é a força do hábito, que é o que tu me perguntaste sobre a constância. Ujú. A palavra hábito significa habitar dentro do ser humano. O hábito nos define, nosso estilo de vida. Móstrame lo que tu haces que te direi quem eres. O estilo de vida de uma pessoa determina 100% o futuro dela. Claro. Oye, ahorita mencionaste algo, lo primero que mencionaste es tener un propósito, ¿no? Muchas personas pues piensan que tienen un propósito, lo ven, pero les cuesta mucho trabajo en realidad creerlo, ¿no? Y a veces dicen, ay, pues sí, yo me puedo imaginar 1000 cosas, pero eso no quiere decir que va a pasar. ¿Qué les dirías a estas personas? Primeiramente, a mente trabalha com negativo e positivo. É o que está passando com essa pessoa. Ela quer ter, exemplo, um auto, só que automaticamente pensa, ai, tenho que pagar minha renta. Ela quer ter uma casa, mas pensa, puta madre, meu dinheiro não vai alcançar. Por que não pensar positivo e positivo? Vou querer um auto, quero comprar uma casa, quero sair de viagem, e sim vou lograr. Então, quantas horas ou quantos dias, quantos meses um ser humano pode lograr manter um pensamento positivo, ter um objetivo principal bem definido? Se ele logra isso 3 meses, milagros começam a passar. Se ele logra isso 3 anos, ele começa a construir, desenvolver, fundar negócios e construir impérios. Se ele logra isso 30 anos, ele logrou passar o teste del tempo. Então, que poderia dizer? Donde tu estás não determina onde tu pode chegar.
Y tú eres lo que hace de ti mismo. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestra cuenta bancaria fue lo que fuimos capaces de negociar con la vida. Entonces, donde tú estás fue lo que tú fuiste capaz de negociar. Si tú quieres volar como una águia, vuela con águias. Cambia su entorno. Esté con personas que están un paso en su frente que te puede hacer tu luz brillar. Ok. Oye, y bueno, háblanos un poquito en qué consiste este mastermind. O sea, no sé, yo me inscribo y ¿en qué consiste? Cuéntanos. Bien. El Mastermind consiste en una inmersión, la palabra inmersión es un clavado dentro del ser de 6 días. Son 2 finales de semana, viernes, sábado y domingo. Ujú. Empieza a las 8:30 de la mañana, tú llegas, hay un desayuno, un coffee break, y ahí tú vas a dar cuenta que 70% de los participantes no es de playa, tampoco Cancún, viene de Europa, viene de Estados Unidos, viene de otras partes de la República Mexicana, porque já conhecem o método e vêm tomar aqui com nós outros, corporativo em Cancún em Playa. La sala de treinamento abre às 9 da manhã, empieza a sessão e a cada 2 horas há coffee break. 6 da tarde termina e assim são os 3 dias, viernes, sábado e domingo. O que trabalhamos aí dentro? Liderazgo, mostramos que para ser um líder, primeiro tem que saber ser liderado. Porque líder que já sabe tudo está listo para morrer. Inteligência interpersonal. Que significa, antes de dominar o mundo aí fora, primeiro domina seu mundo. Por que as pessoas têm dificuldade para ser venta? Porque não logra falar um idioma global. Ele implora para o cliente comprar, ele vai atrás, pressiona e o cliente não compra. Então, ensinamos como comunicar, que o terceiro pilar é comunicação efetiva. As pessoas que mais vendem são as que logram entregar o mensagem. Aí ensinamos postura de manos, como para, respira, como habla. E durante 48 horas estamos em essa imersão. São 12 sessões, onde na primeira sessão trabalhamos as 17 características de los líderes, que é essa que te falei. Ujú. Conhecemos as 4 emoções do ser humano. Trabalhamos uma técnica diplomática que há uma universidade no mundo que se chama diplomacia, onde as pessoas se graduam e cada país tem um diplomático. Se ahorita há que solucionar, Claudia Sheinbaum, um tema com Rússia, ela não vai, ela manda ele diplomático. Então, nós outros somos a única escola aprovada por Harvard Business School que tem essa técnica. E aí vamos avançando. Trabalhamos no momento da infância, trabalhamos logros, entregamos uma llave aí dentro que se chama llave maestra, que serve para abrir todas as portas. Trabalhamos 33 princípios para lidar com pessoas difíceis. Por quê? Seria muito fácil um líder ter pessoas fáceis a seu lado. Um verdadeiro líder sabe lidar com pessoas difíceis. Aí fora, nós outros temos que lidar com pessoas difíceis 24 horas. Então aí entregamos 33 princípios para que tu puder lidar com pessoas difíceis. E aí vamos avançando, avançando. É algo incrível que os participantes vivem. Não são alunos, são participantes, porque um aluno só está sentado, um participante participa. Aí dentro ponemos tarefas e eles têm que trazer resultados em horas ou el dia seguinte. Ok. Y hablaste ahorita de niveles, ¿no? Dijiste que hay varios niveles. Hace ratito yo estaba viendo tu página y me llamó la atención uno que decía Enneagrama Vituriano. Sim, esse é o segundo nível. Quem já tomou o Mastermind e fala, Michel, quero mais, quero seguir aprendendo, vem o Enneagrama Vitruviano. Qual é a diferença? É que esse não sou eu que ensino, a fundação envia 2 maestros e aí trabalha seus 9 patrones comportamentais. Quem foi Vitruvio? Vitruvio foi a obra de arte que pintou Leonardo da Vinci. Ujú. De aí, a fundação sacou os 9 padrões e Vitruvio foi o primeiro general de Roma que descobriu que o ser humano tinha patrones. Então, se tu conheces seus 9 patrones, que são 9 virtudes, e atrás de uma virtude acompanha um vício, tu logras descobrir os patrones de los demás. Quem usa essa ferramenta é Elon Musk. Elon Musk, quando entra um trabalhador em SpaceX, alguém para trabalhar com ele, antes da pessoa falar, ele já isso a neurolinguística. Enneagrama é como um PNL. Ujú. E a pessoa diz, vengo aqui vender. Ele, não, tu eres bueno para marketing. Vengo aqui para ser administrador. Não, tu eres bueno na parte de ventas. Então, o Enneagrama Vitruviano é mostrar seus patrones. E se tu conheces tus patrones, tu tens a chave do universo e os poderes de los deuses. E logra identificar os patrones de las outras pessoas. Digamos que es una herramienta de autoconocimiento. Aí tu vas saber tus virtudes e seus vícios. Só pode tomar esse treinamento quem já tomou o primeiro Mastermind, porque
é mais um escalão. O terceiro nível se chama pleno, a arte da negociação. Esse só pode tomar quem quer ser maestro. E ahorita essa é minha missão, desenvolver outros maestros em el estado. Aqui temos presente Lilian Mayagoit, Axel Lincona e Tony Cruz, que estão participando desse podcast, e eles estão fazendo a maestria, já estão comigo há um ano, já fizeram o segundo nível, e ahorita estão se preparando para o terceiro. Ok. Y a ver, una persona como ustedes que ya tuvieron estos entrenamientos, ¿qué hacen para cuidar su mente? Algo así Uau, sencillo. que boa pergunta. O que hace para cuidar sua mente e como hace um motivador para manter motivado? O que hago? Mi mente eu alimento com livros. Ayer na noite empecé a ler um livro novo e hoje em carretera chegando em playa li mais umas 3, 4 páginas. Estando em mi cita em playa, um amigo que também está em la maestria, Rodrigo Ricardi, me regalou um livro de Napoleão Hill, então já vou ter mais este. Então, o que hago com mi mente? Eu alimento com livros de qualidade, normalmente quase todos são do Dr. Napoleão Hill. Segundo, as pessoas que sigo em minhas redes sociais e Instagram, normalmente muitos são maestros mastermind, têm um estilo de vida exitoso, todos compartilham mensagem com muita sabedoria para o mundo ser melhor. Terceiro, as pessoas que estão junto comigo, todas são masterminds, então temos uma plática mastermind positiva, sempre nos apoiando, crescendo junto. E terceiro, minha família mastermind, minha esposa é mastermind, quando chego em minha casa, desfruto minha esposa, desfruto minha hija, assim mantenho minha mente sana e plena. O sea, que dirías que es muy importante, pues, lo que consumimos en general, ¿no? Lo que consumimos visualmente, los programas que vemos en la televisión, o incluso no ver televisión, ¿no? Aí está, lo que empecé a hacer agora, se me vou ver tele, eu vejo documentais. Então pongo documentais de histórias mundiais ou vejo documentais que me inspiram. Algumas películas sim me gusta, Avenger, me gusta de Thor, essas coisas assim me gusta. Às vezes temos que ter uma hora de distrações, mas cambiei a tele por livros. Então já acosto em minha cama, em vez de depender da tele, eu agarro um livro para ler. Ok. Hace ratito nos comentaste que las 12 personas, no las 5, sino las 12 personas que te rodean, pues como que forman parte de tus resultados, ¿no? ¿Por qué 12? Por Jesús, pero a ver, ahí también me llega una duda. Mencionaste que los conocimientos que imparten en Mastermind son bíblicos, pero no son religiosos, ¿o sí? Não, que boa pergunta me hiciste. Aí dentro não hablamos de religião, lo que hablamos é um método que já está comprovado por Harvard School e mostra que mais de 200.000 empresários já tomaram esse treinamento. Somos a maior escola do mundo de líderes. Ujú. Há pessoas que são cristianas, que são católicas, que são de diferentes religiões e todos convivimos juntos. O sea, no tiene que ver con la religión. Não tem nada a ver com a religião. Y regresando a la pregunta de las personas, ¿por qué sería tan importante las personas con las que te rodeas? Bien. Cristo deixou marcado que ele logrou influenciar 12 discípulos e foi o maior criador do Mastermind. Então, nós outros não somos a base de las 5. 5 é muito pouco, somos a base de las 12. E las 12 pessoas que convivimos, agarramos um pouquinho do melhor de las 12 e nos tornamos nossa melhor versão. Então, sim, é importante. As 12 pessoas que hacemos ginásio temprano, quem convivimos, quem está na oficina, quem está em nossa parte social, nos restaurantes aí que invitamos a comer. Literalmente, se eu caminho com marihuaneiros, eu serei um marihuano. Se eu caminho com alcoólatra, serei um alcoólatra. Se eu caminho com uma pessoa que é um filósofo, que é um pensador, que lê livros, me recomenda, eu empeço também a ser um filósofo. Se eu caminho com empresários, eu serei o próximo empresário. Então, somos a base das 12 pessoas, porque se relacionam as 12 horas do dia, se relacionam as 12 tribos, y ahí podemos seguir. Bueno, yo te comparto que yo soy más bien una persona solitaria. Entonces me dices 12 personas y digo, ok, ¿quiénes serán? ¿Cómo funciona ahí? Son las personas que convivimos durante nuestro día. La esposa, el esposo,
Y después cuando llegamos en la oficina, las personas que hacen parte de nuestro negocio, porque ya también es familia, pasa más tiempo con nosotros, ellos automaticamente, se tem uma mentalidade negativa, te jode. Se tem uma mentalidade positiva, tu também aprende com eles. Depois da oficina, as pessoas que comem contigo, aonde tu está sendo tu hobby, lo que te gusta hacer em las horas de distrações. Então, acaba sendo família, amigos, sócios, colaboradores, el entorno, as pessoas que tu vê todos os dias. Hace parte de las 12 pessoas que te influencia a crescer o a estar atorado. Es decir, no tienen que ser tus mejores amigos, simplemente pues convivir con ellos Conviver. te hace como pues extraer también su energía, ¿no? Claro, totalmente. Ok, entonces si yo tomara el mastermind, pues mi marido también tendría que tomarlo, ¿no? Pasa com muitas esposas que chegam no segundo dia e está assim, Mitch, isso era para que minha esposa escutara, ai, ele que vai vir em el próximo. Então, normalmente, quando as mulheres terminam o mastermind, el esposo toma o seguinte, ou vice-versa. Y si lo toman juntos, ¿funciona mejor? Brutal, incrível. Ahorita tuvimos em el último treinamento 2 famílias. Tuvimos la abuela, la mamá, la hija y su novia. Y del otro lado estaba el papá y los 2 hijos. Y pasaron increíble. Si toma junto es una experiencia espectacular y si toma separado también es espectacular, só que adentro va a estar un sentimiento así, ay, quería que estuviera aquí conmigo. Me imagino. Hace poquito yo te he escuchado varias veces explicando un poco esta filosofía en algunas reuniones y sí me llamaba la atención, pero justamente hace un par de meses llegó a mí el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y entonces dije, de esto se trata, ya entendí. ¿Qué dices de ese libro? El libro Piense y hágase rico, tú empezás a leer ahora, es el libro más vendido del mundo, está entre los 9 libros. Y 98% de las mujeres y hombres más grandes ya leyeron o recomiendan ese libro. Muchas personas te van a recomendar leer 100 libros. Ese libro te recomiendo leer 100 veces. Ok. ¿Qué otros libros de Napoleón Hill nos recomiendas? Piense y hágase rico es un libro que tú tienes que tener al lado de su cama. Después viene Las leyes del esto, que ya es un libro de 780 páginas. Y si tú logras encontrar el manuscrito original, cómpralo. Ese tal vez por internet porque fue el primero. Y un cuarto libro que nosotros entregamos para el participante dentro del entrenamiento como premio se llama Más astuto o Cómo burlar el diablo. Más astuto que el diablo, que fue hecho también por Napoleón Hill. Después vienen otros 30 libros de Napoleón Hill. Todos son buenos, só que esos 4 son los más leídos. Uy, pues ¿cuántos libros escribió Napoleón Hill? Ahí está el manuscrito original. Ok. Ese fue el primero. Él publicó en 1928. Ese libro, un gran amigo acaba de me regalar en español, porque lo tenía en portugués. Como sabes, soy brasileño de São Paulo. Está bastante gordito. Oye, pues qué interesante, Michelle. La verdad es que ya me dieron ganas de ir al Mastermind. Yo creo que próximamente nos veremos por ahí. Antes de terminar, me gustaría saber, obviamente cuando nosotros pues tenemos éxito, cuando vamos escalando en la vida, hay cosas que tenemos que dejar, ¿no? ¿Tú qué dejaste para tener la vida que tienes hoy? Ahí entra la palabra sacrificio. El tamaño del sacrificio va a ser el tamaño de su beneficio. ¿Qué dejé? Dejé todas las relaciones que no me importaba valor. Si los veo, los saludo, hola, ¿cómo está? Mas no invierto mi tiempo ahí. Empecé a despertar tan temprano para poder tener más horas del día, para poder crecer. Hasta mesmo la familia, si es necesario dejar de hablar por un tiempo, sí es necesario porque nem todas las familias te apoyan, su sueño, lo que tú quieres crecer. Dice en la Biblia, nem todos los mesías son mesías en su tierra. Entonces yo estuve dispuesto a dejar todo para empezar una nueva historia en Cancún, México, donde ya tengo raíces y construir una familia hermosa. Tengo comunicação com minha família de Brasília, já vieram para cá muitas vezes, já fui visitar-los, só que ahorita já tenho minha família mexicana, então já tenho um entorno novo. Eu abri mão de todo para o passado para criar um futuro chingón. Ok.
Si hubiera una persona a la cual le pudieras dar 3 consejos básicos para poder cambiar su vida, ¿qué le dirías? Qué increíble pregunta. El primero es, donde tú estás no determina donde tú puedes llegar. Dos, la mejor inversión que el ser humano puede hacer es en él mismo. Porque ¿cuánto costaría una persona? Ejemplo, yo me siento invaluable. Si yo agarro ahora 10 millones de pesos e invierto en Michelle, es poco. Nosotros, la mayor empresa del mundo es nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, podemos estar bien para el mundo. Entonces, segundo consejo, invirta en ti. Si no es el mastermind, que sea otros cursos o entrenamientos. Terceiro consejo, encontre uma pareja, uma mulher e um homem que tenham a mesma filosofia de vida, porque vai estar contigo por toda a vida. E de preferência que tenha uma mente mastermind, que tenha os mesmos princípios, critérios, e que seja uma pessoa que te apoie em los tuyos e que te ajuda e que te agregue também em el de ella. Porque o relacionamento não é uma competência, é uma inspiração. Claro. Serían estos 3 consejos. Ok, ¿y qué se necesita para hacer un mastermind? Querer, ahí tenemos una ficha de inscripción, a donde la persona hace la ficha y tiene que hacer un apartado para separar la silla. Máximo 30 personas. Normalmente 2 semanas antes ya cerramos un grupo porque todo el material viene de fuera. El entrenamiento es una inversión de 30,000 pesos mexicanos, puede ser pago en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito. Ok. ¿Cuándo son los próximos? El próximo mastermind. El próximo Mastermind es la próxima semana viernes. Empezamos en Cancún, un grupo con 30 empresarios. Y junio vamos a tener en Playa del Carmen el segundo nivel Enneagrama. Y julio vamos a tener otro Mastermind en Playa. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias, Michelle. La verdad es que es muy buena toda esta información que nos compartiste en tan poco tiempo. Creo que cualquiera que lo aplique puede tener algunos resultados, pero seguramente con el Mastermind pues tendremos más, ¿verdad? Te platico que aquí en Las Mil y Una Netas tenemos un reto siempre, cada semana tenemos un reto. Y bueno, esta semana a mí se me ocurrió que que las personas hagan una auditoría mental de 7 días. Sí, ¿qué te parece? Así como que estén pendientes de sus pensamientos, que se den cuenta cuando están pensando negativo. ¿Tú propondrías algo mejor? ¡Wow! Me encantó. Fíjate que podría agregar lo siguiente. Durante 7 días lo retamos tú, a todos pensar positivos. En un momento de caos que tú estás en el coche y hay tráfico, al vez de hablar así, puta madre, hay tráfico, voy a tardar, cambia la mentalidad así, es una oportunidad para escuchar un podcast. Ok. Tengo esse tempo para poder escuchar grandes líderes e mentores. Ou hasta mesmo para ler um livro. Se tu está sentado ao lado, é uma oportunidade para ler um livro. Foi isso que hice hoje. Então, lo agrego um valor que durante 7 dias, somente pensar positivo e pensar positivo em momentos que tu poderia pensar negativo. Evitarnos las quejas, digo. Evitar as quejas. Aí está. Pues bueno, tenemos este reto que parece fácil, pero a veces no lo es tanto. O sí, ¿no? Simplemente cambiar ese pensamiento negativo, darte cuenta, ser consciente. Siempre llegamos a lo mismo de que la conciencia es una gran herramienta que nos permite tomar decisiones mejores para nuestra vida, ¿no? Claro, as herramientas são hechas para ser usadas e de que adianta ter um chingo de conhecimento guardado em sua casa e não aplicá-los. Perfecto. Michelle, por favor, compártenos tus redes sociales, donde te podemos seguir, donde podemos tener más información sobre el Mastermind y los futuros cursos. Todas mis redes sociales está como Michelle Scali y la página del Mastermind se llama ¿Qué Mastermind de Cancún? Perfecto. Pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Gracias a ti, es un placer estar en Las Mil y Una Neta. Así es, pues muchas gracias, Michelle, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de venir. Y bueno, si a ustedes les gustó este episodio, compártenlo, sigan a las redes de Michelle y, ¿por qué no?, inscríbanse en el Mastermind si esto les resonó. Nos vemos en el próximo episodio.